Olá, Samira, Diego, meus queridos amigos. Bom dia a todos vocês. Tentar colocar o nosso tema aqui hoje. Na verdade, eu já anunciei, acho que os amigos sabem. Vamos falar sobre contrato simulado. Depois eu tiro os comentários por conta da conexão. Vamos lá. Bom dia, Antônio Marcos, meu amigo. Diego Madeira, Ione. Vamos lá. Contrato simulado, meus amigos queridos. Bom dia a todos vocês aí. Ontem eu fiz uma live muito bacana com um grande jurista brasileiro, o professor Edivaldo Brito. E foi interessante porque eu tinha deixado uma música tocando sem querer, esqueci, né? Vocês conhecem o saxofonista Kennedy? E é impressionante como a gente tem de sempre, né? Nós que estamos fazendo a live, percebemos que quem está aí está captando tudo, né? Então uma pessoa, um seguidor, acho que o Rogério, mandou uma mensagem: Pablito, a música ao fundo. Eu falei, meu Deus, a música ao fundo, bacana. Deixei tocando um pouco a música. Deixei tocando um pouquinho a música. Bom dia a Andréia, tantos amigos aí. Esperar os amigos entrarem. Acordei espirrando um pouquinho hoje. Vocês talvez percebam, mas graças a Deus não é nada demais. É porque minhas filhinhas hoje resolveram dormir conosco, né? Comigo e minha esposa. Aí eu fui dormir no chão. E eu sou alérgico a gato. Eu tenho um gato maravilhoso, Bruno. Só que eu tenho alergia a gato. Então, fui deitar no chão, chegou de madrugada, eu comecei a espirrar. Ele não dorme no quarto da gente, o gato. Mas não tem jeito, né? O gatinho deixa pelos. Então houve um momento em que eu peguei a coberta, botei pra cima e veio aquela nuvem de não sei o que, aí foi espirro. Tanto que eu tô muito alérgico agora pela manhã. Agora é engraçado isso, né? Eu tenho um gato e sou alérgico a gato, entendeu? Mas eu amo meu gato, não posso fazer nada. A alergia tem que ter paciência, porque eu não vou deixar de ter meu gato, né? Graças a Deus é uma alergia leve, né? Não é das mais profundas, mas eu acordei espirrando bastante. A gente vai falar hoje sobre um tema de grande importância, a simulação, tá? O recorte que eu escolhi foi o contrato simulado e, sem dúvida, é um tema que tem um grande apelo, não só para quem faz concurso, não só para quem é bacharelando, mas, sobretudo, para quem atua na vida prática. Entender a simulação é algo assim muito importante para vocês, tá? Então, os amigos que chegaram agora, um abraço grande aí, bom dia a todos. Estava explicando aqui que eu estou espirrando um pouquinho porque eu dormi no chão hoje e eu sou alérgico a gato, né? Meu gatinho. É interessante, quando eu começo a brincar muito com ele, se eu ficar alisando muito, aí dá 5 minutos eu espirro, tem jeito. Mas é a vida, né? A vida é assim. Vamos em frente. Vamos lá. Eu vou tirar um pouco os comentários, né? Porque, graças a Deus, são muitas pessoas que participam aqui e começa a travar um pouco a imagem. Depois eu solto novamente os comentários. Ao longo da live eu solto algumas vezes. Eu preferiria até estar lendo os comentários. Mas por conta da conexão é melhor que a gente tire um pouquinho e depois volte. Tá bom? Mas vamos lá. Um abraço ao Tabelionato, Caia Pônia. Meu livro de doação está na editora, quinta edição. O livro vem completamente reformulado. Vem um livro volumoso só sobre doação. Brevemente estará disponível. Um abraço, Isabel, Henrique, tantos amigos aí. Eu vou desativar um pouquinho os comentários. Vamos lá. Quando você estudou a teoria do negócio jurídico, você estudou os defeitos do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, lesão, lembra disso? Simulação, fraude contra credores. Você lembra disso? Ok. É um tema
de imensa importância. Porque, raciocinem, se você não entender o que é negócio jurídico, você jamais vai entender o que é contrato. Por uma razão muito simples. O contrato é uma espécie de negócio jurídico. Então, quando você estuda os defeitos do negócio, erro, dolo, coação, lesão, isso é fundamental para vocês. Porque estudando os defeitos do negócio, você vai estar estudando também os defeitos do contrato. Tá? Pablito, o contrato é a única espécie de negócio jurídico? Não. O negócio jurídico é um gênero. O contrato é, digamos, o seu principal exemplo. Mas vou dar um outro exemplo para vocês. O testamento. O testamento é um negócio jurídico e não é um contrato. Você sabia disso? O testamento é um negócio jurídico. Então veja, quando você estuda o negócio jurídico, você estuda os defeitos do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, etc. Ao estudar esses defeitos, vocês estão se preparando para entender o contrato. Porque o contrato é espécie de negócio jurídico. Então, não adianta você dizer assim, professor, eu sou um advogado especialista em contratos. Ótimo. Mas se você não tiver uma base muito boa na teoria geral, não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque lá na frente, quando você enfrentar a especificidade do contrato, de alienação fiduciária, de factoring, seja lá o que for, você acaba tendo de voltar para a teoria do negócio. Então, o primeiro ponto que eu coloco é os defeitos do negócio jurídico, erro, dolo, coação, simulação, obviamente também se aplicam ao contrato. E hoje eu escolhi falar de um tipo de defeito, tá? A simulação. Olha que interessante isso. No Código D16, no Código Civil Velho, o erro, o dolo, a coação, a simulação e a fraude contra credores, porque o Código Velho não previa a lesão nem o estado de perigo, tá? No Código Velho, os defeitos que estavam lá, erro, dolo, coação, simulação e fraude, eram causas de anulabilidade do negócio. Então veja, repetindo, no Código D16, os defeitos do negócio geravam o contrato ou negócio anulável, tá? Ok. O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, fez duas mudanças. Duas mudanças. Preste atenção nisso. Primeiro, o Código Civil novo acrescentou ao rol de defeitos do negócio dois novos defeitos, a lesão e o estado de perigo. Então veja, no Código Velho eram defeitos do negócio, erro, dolo, coação, simulação e fraude. Veio o Código Novo e acrescentou dois defeitos novos, a lesão e o estado de perigo. Então, quando você abre o Código hoje Civil em vigor de 2002, você vê lá, são defeitos do negócio jurídico, a partir do artigo 138. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, simulação e fraude contra credores. Então veja, a primeira novidade que o Código trouxe, primeiro, foi acrescentar dois defeitos novos ao rol de defeitos do negócio jurídico. Lesão e estado de perigo. Tá claro, Pablito? Claríssimo. Ok. Só que o Código fez uma segunda mudança. A simulação, preste atenção nisso. O que eu vou dizer agora pode significar, até beber água, você zerar uma prova de concurso, se você não entender isso. O que eu vou dizer agora pode ser fundamental para a sua prática profissional. No Código de 16, a simulação era causa de anulação do negócio. O Código de 2002
realizou uma mudança. Porque o Código de 2002 entendeu que a simulação é um defeito muito grave. Então, à luz do Código Civil de 2002, a simulação passou a ser causa de nulidade absoluta do negócio. Veja, eu estou há muito tempo até tentado a fazer uma live para vocês sobre teoria da invalidade, certo? Isso que eu estou dizendo agora, meus amigos do coração, é algo de... Claro que uma live não é uma aula, né? Isso aqui é um bate-papo. É um bate-papo isso aqui. Mas sabe aquela coisa assim que vocês... Meu Deus, se meus alunos não entenderem isso, eles vão sofrer na vida prática. Isso é muito importante. Mas como assim, Pablito? Preste atenção. Preste atenção. Simulação, no Código de 16, era causa de anulabilidade. Simulação, no Código atual, é causa de nulidade absoluta. Aí o aluno que está me escutando agora fala assim, mas professor, isso tem importância prática? Porque se o Código de 16 já não vigora mais, para que eu quero saber isso? Preste atenção. Validade de contrato de negócio jurídico. Validade de negócio jurídico. E por consequência do contrato. Você analisa segundo a lei do tempo da celebração do negócio. Essa frase minha, eu quero que vocês durmam com ela em seu subconsciente. A validade de um negócio é analisada segundo a lei do tempo da sua celebração. A validade do negócio é analisada segundo a lei do tempo da sua celebração. A validade do negócio e, por consequência, do contrato é analisada segundo a lei do tempo da sua celebração. Por que eu estou dizendo isso? Respondendo a pergunta do aluno que perguntou, Pablito, mas qual a utilidade de eu saber que a simulação agora é causa de nulidade e no passado era de anulabilidade? Se você, advogado, você juiz, você concursando, você aluno, estiver analisando um contrato que foi celebrado na vigência do Código de 16 e esse contrato for simulado, ele é anulável. Ah, professor, mas o processo foi instaurado após a vigência do Código Novo. Não interessa. Um contrato que foi celebrado, preste atenção, um contrato simulado que foi celebrado antes da entrada em vigor do Código Civil Novo, você aplica a lei da época, no caso o Código de 16, que dizia que a simulação gerava anulabilidade. Todavia, se o contrato simulado foi celebrado após a vigência do Código Civil Novo, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, aquele contrato simulado, ele gera nulidade absoluta. Vocês conseguiram entender o que eu estou dizendo aqui? Isso é prático. Isso é prático. A simulação na lei anterior gerava um contrato anulável. A simulação na lei atual gera contrato nulo. Nulo, nulidade absoluta, é mais grave. Então veja, se você que me escuta agora, concursando, advogado, profissional do direito, você está analisando um contrato simulado, você tem de observar a data da celebração dele. Porque para você concluir se ele é anulável ou nulo, você tem de saber a lei que vigorava na época. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Neurose de clareza. Então, num concurso público, eu, examinador, de maldade no sentido metafórico, eu elaboro uma questão prática de um contrato celebrado em 1999, simulado, cujo processo para discutir a simulação só se iniciou em 2004. O candidato, todo serelepe, fagueiro,
diz assim, não, o contrato é nulo. É nulo porque o código atual diz que ele é nulo. Só que o contrato foi celebrado na vigência do código anterior. E a validade de um negócio jurídico, inclusive de um contrato, você analisa à luz da lei do tempo da sua celebração. Comecei já com chave de ouro, porque eu passei duas informações de alta importância. Primeira, o Código de 2002 acrescentou 2 defeitos novos ao rol de defeitos do negócio, a lesão em estado de perigo, e uma outra informação importante. A simulação, que era causa de anulabilidade, passou a ser causa de nulidade absoluta no Código Civil de 2002, lembrando que quando você analisa a validade de um negócio jurídico, você analisa segundo a lei do tempo da sua celebração. Importante isso, né? Importante. Importante. Mas, Pablito, e o que seria simulação, professor? O que seria simulação? Tá? Segundo Clóvis Bevilacqua, que eu chamo carinhosamente de Bebé, tá? Segundo Bebé, a simulação seria... Ele usa uma expressão muito forte, tá? Ele fala, a simulação é uma declaração enganosa de vontade. E na nossa obra, eu até peço licença a vocês, porque é uma das partes que eu mais gosto, tanto em nosso manual, como em nosso volume 1. Nosso volume 1. Porque a gente tenta colocar no nosso livro, eu tento escrever da forma como eu falo, com neurose de clareza. Eu sempre brinco com vocês. Só que a neurose de clareza não é uma brincadeira. É uma forma de respeito ao meu aluno. Porque o professor pode ser profundo sem ser prolixo. É o que a gente tenta fazer. Então, na nossa obra, tá? A gente quando fala de simulação, a gente dá um conceito que eu acho didático. Veja só. Pablito, o que é a simulação? Na simulação, entenda, tá? Na simulação, você celebra um negócio jurídico aparentemente normal, mas que em verdade não produzirá os efeitos que ostensivamente pretende atingir. Traduzindo, na simulação, celebra-se um negócio jurídico aparentemente normal, mas que na verdade não pretende produzir o efeito a que se propôs, tá? Eu vou mais além, eu inclusive em nossa obra, a gente, neurose de clareza, eu exemplifico para você entender isso. Veja só, eu celebro um contrato com você, tá? Deixa eu puxar os comentários aqui, porque eu gosto de dar essa aula, essa live, na verdade não é uma aula, tá? Com os nossos amigos aqui. Eu vou dar um exemplo aqui com quem que vai me ajudar aqui. Edísio, grande Edísio. Um abraço, grande Edísio. Tá? Imagine que eu celebrei um contrato com Edísio, tá? Explicando a simulação. Eu celebrei um contrato com Edísio. E eu digo assim, Edísio, ele falou, professor, Edísio, eu vou lhe vender meu celular. Aí, ô professor, que maravilha. Olha, diz, é um celular maravilhoso, é um celular que tem conexão com 4G, é um celular que tem isso, que tem aquilo outro, etc. Edísio celebra um contrato comigo e eu vendo o celular Edísio. Aqui não é relação de consumo, tá? É um particular vendendo para o outro um celular usado, não é relação de consumo aqui, tá? Eu vendo a ele o celular. Quando Edísio recebe o aparelho, meu Deus do céu, o professor Pablo me enganou para isso aqui, rapaz. Não é nada do que ele falou. Quando uma parte, olhem para mim, quando uma parte na relação negocial engana a outra, você tem um defeito chamado dolo. Quando uma parte, na relação contratual, eu estou pegando o contratual como exemplo, né? Claro. Porque a relação negocial, lato sensu. Quando uma parte no contrato engana a outra, você tem dolo. Dolo. A simulação não é isso. Na simulação, as duas partes, Pablo e Edísio, se mancomunam
para celebrar um contrato, um negócio aparentemente normal, para enganar um terceiro ou prejudicar a lei, lato sensu. Então, o que há de gravidade na simulação? Enquanto no dolo uma parte engana a outra, na simulação as duas partes se mancomunam. Elas celebram um contrato aparentemente normal, mas que não vai produzir o efeito jurídico que deveria gerar. Captaram a ideia, né? Então aqui eu já derrubei um outro mito. Simulação não se confunde com dolo, tá? Porque na simulação existe uma espécie de cumplicidade malévola. Na simulação as duas partes, se mancomunam, Pablo e Edísio, celebrando um contrato aparentemente normal, mas cujos efeitos não são aqueles que pretendia gerar. Ou seja, na simulação, a vítima da simulação não é a outra parte no contrato, é um terceiro, é o Estado, tá? Pablito, o conceito está claro, mas você pode exemplificar para mim? Claro que eu posso. Para você entender simulação, que está regulada no artigo 167 do Código Civil, 167. Para você entender simulação, que à luz do Código Civil é causa de nulidade absoluta do negócio. Para você entender simulação, é importante que você entenda, escute só, isso é bem interessante, que a simulação ela pode ser de duas espécies. Você tem dois tipos de simulação. A simulação absoluta e a simulação relativa, também chamada de dissimulação. Isso aqui para concurso é cereja do bolo. Você tem dois tipos de simulação. A simulação absoluta e a simulação relativa. Preste atenção nisso. Isso é utilíssimo. Muito útil para vocês. Pablito, o que é, professor, simulação absoluta? Absoluta. Na simulação absoluta, você tem um jogo de cena. Na simulação absoluta, as partes criam um negócio aparentemente normal, mas que não está destinado a gerar efeito jurídico nenhum. Repetindo, na simulação absoluta, as partes criam um negócio aparentemente normal, mas que não está destinado a gerar efeito jurídico nenhum. Simulação absoluta. É um jogo de cena. É a espécie mais nítida de simulação. É o padrão ouro. É o padrão ouro, a simulação absoluta. As partes criam um negócio, um contrato, por exemplo, destinado a não gerar efeito jurídico nenhum. Vou dar um exemplo. Meu casamento não tá bom, gente. Tô sofrendo muito, discutindo com minha esposa. Eu não aguento mais ela não me aguenta. E a gente tá muito chata a relação. Só que eu não quero me divorciar agora. Porque minha esposa é uma grande advogada da área de família. E eu quero esconder alguns bens para mim, tá? Aí o que eu fiz? Isso aqui é só uma hipótese. Isso aqui não aconteceu não, viu? Pelo amor de Deus. Eu fui até um amigo meu, chamado Fred, bacana, de Dia Júnior. Falei, Fred, veja só. Rapaz, eu preciso proteger alguns bens meus. Porque minha esposa, você sabe, né, é uma fera. E eu quero sair do casamento melhor. Aí Fred faz assim, Pablito, bora fazer uma coisa. Falei, diga aí, Fred. Aí Fred fez assim, rapaz, que coisa bizarra, rei. Deixa eu pensar aqui. Eu tive uma ideia, Pablo. Vamos simular um contrato pelo qual você assume uma obrigação perante mim, Fred me dizendo, e você tem de me pagar. E você me paga por meio desses bens. Você então retira esses bens seus do casamento e, sob o pretexto do contrato que está celebrando comigo, transfere para mim esses bens em pagamento. Mas, em verdade, esse efeito jurídico não vai ser produzido. Eu vou guardar esses bens, Pablito, para quando você se divorciar, eu devolver a você. É um contrato em que há uma simulação absoluta. Eu celebrei com o Fred um contrato
destinado a não gerar efeito jurídico nenhum. Nenhum. Eu celebrei com ele, peguei o contrato, registrei inclusive em cartório, assumi uma obrigação e, sob o argumento desse contrato, eu fui tirando bens do patrimônio comum para pagar. Fred, todavia, não recebia em pagamento, ele estava guardando esses bens para mim, para que ele pudesse me devolver depois. Simulação absoluta. As partes celebram um negócio destinado a não gerar efeito jurídico nenhum. Vou dar um outro exemplo agora. Esse exemplo agora é o exemplo cereja do bolo. Porque esse exemplo aqui que eu vou dar, da simulação absoluta, é um exemplo que dialoga com o direito tributário. Tributário. Inclusive, um dos enunciados das jornadas do juízo das varas de família aqui da capital da Bahia, eu propus o enunciado, foi aprovado, foi exatamente para combater o exemplo de simulação absoluta que eu vou lhe dizer agora, tá? Veja só, vou dar outro exemplo, só relembrando, na simulação absoluta, as partes criam um negócio que é uma farsa, porque criam um negócio aparentemente normal, mas destinado a não gerar efeito jurídico nenhum, não é isso? Vou dar um outro exemplo. Exemplo, estou pagando muito imposto de renda, tá? E aí, eu penso assim, poxa, se eu pagar pensão alimentícia, eu posso deduzir no meu imposto de renda, até um determinado valor, enfim, o que eu estou pagando de pensão. Eu posso levar a informação para a Receita Federal de que eu estou pagando pensão, tá? E isso vai fazer com que eu pague menos imposto de renda. Aí qual foi a ideia que me deram? Eu proponho ao meu irmão, que ele ajuize uma demanda de alimentos contra mim. Olha só o que as pessoas fazem. Gente, isso é um comportamento ilícito. Isto é uma simulação absoluta. Meu irmão ajuiza uma demanda de alimentos contra mim. Preste atenção. Vamos à vara de família. Vamos a uma audiência, tudo simulado, porque meu irmão está fazendo aquilo armado comigo. Tudo armado. No juízo de família é celebrado um acordo em que eu vou pagar ele 10 mil por mês de pensão alimentícia. O acordo é homologado e eu uso aquele acordo para pagar menos imposto de renda. Quando, na verdade, aquele acordo, aquele negócio, foi celebrado em simulação absoluta para não gerar efeito jurídico nenhum. Porque é uma armação. Eu não vou pagar nada ao meu irmão. Gente, isso é um absurdo. Você está agredindo a União, agredindo o Estado brasileiro. Você está simulando em detrimento da Receita Federal. É um tipo de simulação absoluta que a Receita combate. A Receita, com toda a razão, os auditores da Receita, aqui vai meu abraço, conheço grandes auditores, eles combatem isso. Porque esse acordo de alimentos que eu fiz com meu irmão foi simulação absoluta. Porque nós celebramos aquele negócio para não gerar efeito jurídico nenhum. Vocês entenderam isso? Porque eu não vou pagar pensão a ele. Eu só celebrei aquele contrato com ele, aquele negócio, aquele acordo, melhor dito, para justificar eu pagar menos imposto de renda. Aquilo é uma simulação absoluta. E se a Receita, claro, a dificuldade é probatória aqui, mas ela tendo o substrato, o auditor ele pode autuar quem agiu assim, porque existe ali uma nulidade absoluta naquele acordo por conta de uma simulação. E esse tipo de simulação, para quem chegou agora, é uma simulação absoluta. Repetindo, neurose de clareza. A simulação absoluta se dá quando você celebra um negócio destinado a não gerar efeito jurídico nenhum. Bonito vai ser se meu irmão resolver cobrar pensão. Aí que vai ser bonito, tá? Além da simulação absoluta, nós temos ainda a chamada simulação relativa, que é também chamada de dissimulação. Você conhece alguém dissimulado? Espero que não.
Mas a pessoa dissimulada, ela usa uma máscara. Ela encontra você, aí lhe dá um sorriso, lhe dá um abraço, e por dentro tá assim, ó, com os dentes. Então nós temos duas espécies de simulação. A simulação absoluta, que eu já conceituei, já exemplifiquei, em que as partes celebram um negócio destinado a não gerar efeito jurídico nenhum. E nós temos ainda a simulação relativa, que é também chamada de dissimulação. Na simulação relativa, preste atenção agora, diferentemente da absoluta, tá? Porque na simulação absoluta, repetindo, as partes criam um negócio destinado a não gerar efeito jurídico nenhum. Tá claro isso? Ok. Na simulação relativa é diferente. Na simulação relativa é diferente. Por quê? Porque na simulação relativa, as partes criam um negócio destinado a encobrir um outro negócio cujos efeitos são proibidos por lei. Repetindo, para você nunca mais esquecer isso. Na simulação absoluta, as partes criam um negócio para não gerar efeito nenhum. Na simulação relativa, as partes criam um negócio destinado a encobrir um outro negócio cujos efeitos são proibidos pelo ordenamento jurídico. Deixa eu dar um aviso agora, um aviso a vocês, que eu já vi gente graduada errando nisso aqui. Veja só. Ô Pablito, você está falando das espécies de simulação, não é? Eu disse, é. A simulação pode ser absoluta ou a simulação pode ser relativa. Ok. Prestem atenção. Quer a simulação seja absoluta, quer a simulação seja relativa, a consequência é a mesma. O negócio é nulo. Vou repetir. Porque as pessoas dizem assim, a simulação absoluta gera nulidade absoluta. A simulação relativa gera nulidade relativa. Errado. Está errado isso. Data Vênia, está errado. Eu já vi gente dizendo isso. A simulação absoluta gera nulidade absoluta. A simulação relativa gera nulidade relativa ou anulabilidade. Errado. Está errado isso aqui. A lei não diz isso. Artigo 67. A lei não diz isso. Quer a simulação seja absoluta, quer seja relativa, a consequência é a mesma. O negócio é nulo. A diferença, que eu não tenho como explicar agora aqui, teria que ser numa aula. Aqui eu não posso explicar, não teria. Precisaria de um espaço. É que na simulação relativa, se o juiz puder, ele aproveita o negócio. Eu não tenho como explicar isso, tá? Eu coloquei isso em nossos livros, explico em minhas aulas. Aqui eu não tenho como. Mas a única diferença é essa, praticamente. Além da diferença essencial, conceitual. Na simulação relativa, se o juiz puder, ele aproveita o negócio. Ok, eu não tenho como explicar isso. Mas o que eu posso dizer a vocês, para vocês entenderem. Eu já vi gente ensinando isso, Data Vênia, mencionando, comentando, com certo equívoco. Ô Pablito, simulação absoluta gera nulidade absoluta. Simulação relativa gera nulidade relativa. Errado. A simulação absoluta ou relativa gera nulidade absoluta. Ponto. A diferença é que na simulação relativa, eu não tenho como explicar isso, o juiz pode aproveitar o negócio. Ok. Vamos voltar para cá. Ô professor, você explicou e ficou claro, claríssimo, eu acho que sim, que na simulação absoluta, que foi aquele caso envolvendo a Receita Federal, as partes criam um negócio destinado a não gerar efeito nenhum. Ok. Na simulação relativa, as partes criam um negócio, presta atenção, simulação relativa. As partes criam um negócio para encobrir um outro negócio cujos efeitos são proibidos pela lei. É diferente na simulação relativa. Exemplo. Porque tem que ter exemplo. Tudo que eu falo, que eu escrevo, tem exemplo. Eu sou casado,
O exemplo do casamento é excelente. E eu tenho uma amante, uma concubina, já há 3 anos. Lamentavelmente eu me apaixonei. Minha esposa não sabe que eu tenho essa amante, essa concubina. E já tem 3 anos. Minha vida tá difícil porque é complicado manter essa vida paralela, né? Isso aqui é só um exemplo, viu, gente? É só um exemplo. Exemplo. E aí, a minha amante, nome fictício, me ajuda aí. Eu não vou nem pegar o nome de ninguém aqui, não. Vou chutar o nome. Metagomeia, que eu chamo de Meia, minha amante, concubina. Ela diz assim: Pablo, nós estamos juntos já, Pablito, há 2 anos. Eu quero um apartamento. Aí eu falo: Metagomeia, eu não tenho como lhe dar um apartamento. Mas Pablo, você tem. Você tem como me doar um apartamento. Falei, repare, como, né, ensino civil, falei, ô Meinha, meu amor, é o seguinte, eu não tenho como lhe doar um apartamento, porque o Código Civil estabelece que se um homem casado que vive em sociedade conjugal doar um bem a uma concubina, ou concubino, tanto faz, né, esse ato é inválido, porque eu sou casado. Aí Metagomeia, como estava estudando direito, assim, não, Pablo, vamos encontrar um caminho para você doar um apartamento para mim. Celebremos um contrato de compra e venda, pelo qual você está vendendo um imóvel seu para mim. Só que nós vamos encobrir a doação. Bem-vindos à simulação relativa. Na simulação relativa, veja o caso, eu não podia doar o imóvel para Metagomeia, minha concubina. Eu simulei com ela uma compra e venda para encobrir a doação, simulação relativa. Uma outra forma, veja como as estratégias, né? Uma outra forma de você realizar a simulação relativa é por interposta pessoa. Observe, eu não posso doar o imóvel para Metagomeia, não posso. O que é que eu faço? Eu chamo o Fred, digo: Fredão, você sabe que eu tô com a concubina já há 3 anos, né? Aí Fred faz assim: Pablito, você tá numa litispendência amorosa há 3 anos. Eu falo: Fred, Metagomeia tá me exigindo um apartamento e eu não posso doar ela. Eu farei o seguinte, Fred, eu vou doar a você e você doa para ela. Simulação relativa por interposta pessoa. Quer a simulação seja absoluta, quer a simulação seja relativa, nós temos um contrato nulo havendo a simulação. E um detalhe muito interessante para fechar esse painel, essa visão aqui para vocês, é o seguinte: havia no código passado uma regra que dizia que se os simuladores brigassem um contra o outro, nenhum deles poderia alegar simulação em juízo. Se eu estivesse numa banca de concurso agora e você fosse ser sabatinado por mim e o tema fosse simulação, eu ia perguntar exatamente isso que eu vou dizer agora. Não vai embora não, até porque eu sempre deixo o melhor para o final. Veja só, havia no código de 16 uma regra que dizia o seguinte: se os simuladores brigarem entre eles, nenhum deles pode, em juízo, alegar simulação. A lei proibia que um simulador alegasse a simulação contra o outro. Então, por exemplo, meu relacionamento com Metagomeia acabou. Eu falei: vou tomar aquele apartamento dela, não quero saber não, vou tomar aquele apartamento dela. Aí eu ingresso em juízo, alegando que é uma simulação. Ora, invalidade. O juiz vai ter que declarar que é invalidade ali. Havia no Código de 16 uma regra que proibia os simuladores de alegar simulação um contra o outro. Esta regra caiu. Por quê? É o que eu perguntaria numa banca de concurso. Sabe por que caiu? Eu adoro responder isso para ajudar meus alunos. Simulação, à luz do código atual,
é causa de nulidade absoluta. Nulidade absoluta é matéria de ordem pública. Sendo matéria de ordem pública, nulidade absoluta pode ser reconhecida até mesmo de ofício pelo juiz. Ora, se a nulidade absoluta é matéria de ordem pública, se a nulidade absoluta pode ser reconhecida até de ofício pelo juiz, nada impede que a qualquer momento, qualquer pessoa, inclusive um simulador contra o outro, alegue em juízo a simulação. E o juiz declare nulo. Agora, peraí, professor. Então, aquele imóvel que você doou a Metagomeia em simulação, eu estou falando de simulação. Porque se eu doei a ela sem simular nada, o tratamento é outro. Mas eu simulei compra e venda para mascarar a doação. É nulo. Eu posso depois, acabei o relacionamento com a minha amante Meia, Metagomeia, ingressei em juízo, alegando simulação. Eu posso até conseguir o imóvel de volta. Mas se, por exemplo, ela realizou benfeitorias necessárias, pode ser que eu tenha de indenizá-la de alguma maneira. Pode ser. Tá? Ou seja, pode ser que eu consiga ter a obtenção da nulidade, mas eu não extraia o benefício patrimonial completo. Então não é bem assim, né? Então o fato é o seguinte, não há mais no código atual uma regra que proibia os simuladores de alegar simulação um contra o outro. Não existe mais. Por quê, Pablito? Porque a simulação no sistema atual é causa de nulidade absoluta. E nulidade absoluta pode ser alegada por qualquer pessoa, até mesmo reconhecida de ofício pelo juiz. E eu fecho esse painel com observação. Dialogando com a simulação. Você sabe o que é contrato de vaca-papel? Vou até abrir os comentários aqui agora. Vocês sabem o que é contrato de vaca-papel? Imagine que você está fazendo um concurso. Candidato, o que é contrato de vaca-papel? Vaca-papel. Alguém sabe aí? Quem foi meu aluno vai lembrar. Alguém sabe o que é contrato de... abro parênteses antes de responder, meus amigos. Com alegria eu soube, me permitam, eu peço licença a vocês. Aquela informação que não depende da gente, porque eu sou apenas professor, de que a pós-graduação, que é um projeto interessantíssimo, eu estou falando com o professor, tá? A direção estendeu o desconto de 40%, ainda está em vigor, meus amigos do coração. Então quem quiser ter aulas minhas, aula conjunta minha e de Fred no mesmo estúdio, obviamente que parte de preço, etc., eu não sei informar, porque eu sou só professor. Mas se você quiser receber o programa e o link de uma aula gratuita, a direção liberou uma aula minha, totalmente gratuita. Mande um e-mail para mim, pablistose@gmail.com, que eu mando para vocês, tá certo? Voltando para cá, o que é contrato de vaca-papel? Vaca-papel. Se você pegar uma pergunta dessa num concurso, dá um aviso a vocês, tá? Contrato de vaca-papel, caiu no concurso. Você nunca ouviu falar nisso? Eu sugiro você não chutar. Porque o aluno faz assim, vaca-papel deve ter a ver com a proteção do direito ambiental, com a morte dos animais, ou talvez com o crescimento das fazendas de eucalipto para produzir celulose que faz papel. Não faça isso, pelo amor de Deus. Faça isso. Contrato de vaca-papel é uma patologia jurídica. Eu recomendo que vocês leiam um texto do professor Marco Pissurno sobre esse tema. E você encontra no STJ julgados considerando o contrato de vaca-papel um contrato simulado. Por isso que eu trouxe ele aqui para vocês. Pablito, fiquei curioso. E o que seria contrato de vaca-papel? Meu amigo. Fale o que quiser do brasileiro, mas o brasileiro tem uma criatividade, infelizmente, nem sempre para o bem. Infelizmente, nem sempre para o bem. Como no caso do contrato de vaca-papel, que é uma patologia jurídica.
meus amigos do coração. É uma patologia jurídica. Veja só, veja só. Imagine que a pessoa, só acrescentando, meu e-mail é pabloestoso@gmail.com. Vamos lá. Imagine que uma pessoa está precisando de dinheiro. Acontece muito isso, viu? Ela vai até uma agiota. A agiotagem é crime. Pablito, grosso modo, o que é agiotagem? Empréstimo de dinheiro a juros extorsivos. O agiota, ele não pode botar o contrato de agiotagem no papel. Ele não pode fazer isso. Ele não pode pegar e botar no papel que está emprestando a você, Fabiano, exemplo, 100 mil reais a juro de, sei lá, 8% ao mês. Não pode. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Então muitos agiotas tiveram uma ideia. Olha que coisa isso aí. Preste atenção. Existe um contrato de arrendamento, um contrato agrário, que é lícito. Existe um contrato chamado de contrato de parceria pecuária, que é um contrato lícito que existe. Eu tenho uma fazenda, tá? Eu tenho um rebanho, eu tenho 300 cabeças de gado, e eu faço um contrato com você, Fabiano, para que durante um ano você explore as minhas 300 cabeças. Ao final de um ano, você entregará para mim 300 cabeças, mais, dentre as crias que nasceram, 5 cabeças. Então, não há nenhuma ilicitude no contrato de parceria pecuária. Eu celebro com você, Fabiano, um contrato, eu lhe entrego minhas 300 cabeças de gado. Durante um ano, Fabiano, você vai explorar. Digamos que depois de um ano, as 300 cabeças geraram 20 bezerros. De acordo com o contrato, você vai me devolver 300 cabeças, mais 5, e os outros bezerros que nasceram são seus. São seus. Não há nenhum problema em eu celebrar um contrato com você, transferindo para você o meu rebanho e estabelecendo que depois de 12 meses você me entrega o rebanho com algumas cabeças que nasceram e aquele saldo a maior de crias que foram geradas são suas crias. Ok, nenhum óbice. Acreditem no que eu vou dizer a vocês. Pasmem. Pasmem. Muitos agiotas inteligentes, eu tenho que reconhecer isso, muito inteligentes, mas infelizmente uma inteligência voltada para o mal. Muitos agiotas perceberam isso. E Fabiano vinha pedir para mim dinheiro, eu sou agiota. Pablo, professor, eu soube que o senhor empresta dinheiro. Eu preciso de 300 mil reais. 300 mil. Aí fala, Fabiano, eu lhe empresto 300 mil a juro de 7% ao mês, agiotagem, e depois de 12 meses você me entrega com o juro lá. Você vai me entregar um juro total ao ano de tantos por cento. Exemplo, você vai me devolver ao final de um ano, Fabiano, com juro de 15%, 20%. Como eu não posso colocar no papel a agiotagem, olha a jogada. Eu simulava o contrato de parceria pecuária. Eu pegava um contrato e simulava que estava entregando a Fabiano 300 cabeças de gado, sendo que cada cabeça correspondiam a R$1.000, ou seja, eu estava entregando 300 mil. Eu simulava no contrato que ao final de 12 meses ele me devolveria as 300 cabeças. Em verdade, ele me devolveria o capital emprestado de 300 mil. Eu simulava que além das 300 cabeças, ele me devolveria 12 ou 15 bezerros nascidos, ou seja, é o percentual de juro extorsivo. Gente, meus amigos do coração, estavam usando o contrato de parceria pecuária para encobrir o empréstimo a juro extorsivo. Então, quando o agiota botava no contrato que estava arrendando o rebanho, ele estava emprestando dinheiro. Quando ele colocava que ao final de 12 meses
o arrendatário devolveria o rebanho mais X cabeças de gado, ele estava em verdade dizendo que ao final de 12 meses, o tomador do dinheiro devolveria o capital mais juros. Estão simulando, por meio da parceria pecuária, simulação relativa. A parceria pecuária estava encobrindo o mútuo a juros extorsivos. Simulação. Olha que importante isso. O STJ tem mais de uma decisão. Pode pesquisar. Muitas que eu li do Mato Grosso do Sul. Um abraço aos amigos sul-mato-grossenses. Essa terra tão querida para mim. O STJ tem decisões estabelecendo que o contrato de vaca-papel é um contrato simulado, porque ele mascara um empréstimo a juros extorsivo, e o STJ diz há uma invalidade negocial. E eu chamo a atenção de vocês, se esse contrato de vaca-papel houver sido celebrado na vigência do Código Novo, a consequência é a nulidade absoluta. Eu dei tantos exemplos no direito de família hoje, que eu estou com muitas ideias aqui. Uma das ideias que eu estou tendo é abrir uma live para falar sobre estelionato sentimental e fraudes no direito de família. Se vocês quiserem, tá? Eu lembrei disso porque essa coisa de você... eu dizia outro dia, você não pode querer se casar ou viver em união estável todo armado para guerra. Não. Mas é dever de cada um de nós, da área jurídica, conhecer sobre regime de bens, entender um pouco sobre pacto antenupcial, que não seja até para a nossa vida, mas para os clientes que vão até vocês, o concurso que vai até você. Então veja que em muitos momentos eu dialoguei aqui com o direito de família. Você percebeu isso? A aplicação não é só no direito de família. E eu estou pensando em fazer essa live, e antes de iniciar essa live de hoje, o tempo passou que eu nem percebi. Estamos aqui há quase 1 hora, meus amigos do coração. Que maravilha, né? E eu vou encerrar contando a vocês uma história que muitos conhecem já, porque eu já postei isso, mas que vale a pena rememorar. Homenagem à minha mãe. Minha mãe não tem Instagram, se ela tivesse eu convidaria ela para estar aqui. Há muitos anos, já que eu falei de relacionamento, de risco de enganar o outro, né? Isso merece uma live, mas não vai ser hoje, obviamente, né? Há muitos anos eu sempre fui uma pessoa, assim, eu nunca fui um cara de muitas namoradas, sempre fui um cara de poucas namoradas, mas enfim, comecei a namorar tarde, né? Não fui um cara precoce na minha vida, e não vem ao caso isso. O fato é o seguinte, eu não sei porque eu lembrei disso, pessoal. É por causa de minha mãe, que é uma pessoa fantástica, tá? Minha mãe teve muita dificuldade para aceitar que eu saísse da casa dela. Eu ia casar. Falei, mãe, eu vou casar. Mãe, eu vou casar. Mãe, eu vou casar. Eu vou casar. Quer dizer, tem de entender isso, né? Eu vou casar. Aí há muito tempo eu me lembrei desse episódio, década de 90. Eu fui eu morava com meus pais, eu fui no refrigerador lá de casa e abri o congelador. O congelador não é como o congelador de hoje, que é frost free, bonitinho, né? Nos anos 80, 90, o congelador, ele fazia uma placa de gelo no fundo, vocês não vão lembrar disso. Era uma coisa horrorosa. Você abriu o congelador, ele parecia um iglu, com as placas de um gelo duro, parecia uma neve endurecida. Aí eu cheguei lá, fui pegar não sei o que, um gelo, vi um papel pequenininho colado num gelo, não era post-it não, porque na época não existia post-it, era tipo um post-it. Puxei, quando eu vi, meu Deus, o nome de uma ex-namorada minha, falei, o que é isso, meu Deus? Parei, olhei assim, aí fui olhar de novo, puxei o nome de uma outra ex-namorada minha. Eu até tentei simular, já que o tema foi esse hoje, a cena num post meu, foi mais ou menos isso aqui, ó. Eu abrindo a geladeira e encontrando os papeizinhos lá com... Gente, para encerrar, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, o que é isso aqui? Eu tô vi o nome de 2 ex-namoradas minhas aqui, ou 3, sei lá, poucas, né? Não, meu filho, não é nada demais isso aí. Eu falei, o que é isso aí, mãe? É que quando eu percebia, olha minha mãe, que você estava sofrendo no namoro, eu sempre fui um cara muito sensível, deve ter sido isso, eu fazia uma simpatia simples, meu filho. Eu congelava o nome dela. Eu falei, como é, mãe? Mas não é nada demais, não é...
congelava. E mãe, você acabou meus namoros, congelava. Eu não vou dizer que por causa disso o namoro acabou, mas fica aqui a lição de que você jamais deixe de fiscalizar o fundo do seu congelador, porque às vezes o amor de sua mãe é tão intenso que o excesso de proteção pode gerar esse tipo de exagero, meus amigos do coração. Fica meu abraço aqui, carinhoso a cada um de vocês. Eu nem senti, doutores, 1 hora de simulação e até o nosso próximo encontro. Com fé em Deus sempre. Um beijo.